O pessoal dos oitavos anos aí, oitavo 10, oitavo 11, como eu combinei, estou enviando para vocês aí no YouTube o trabalho, né? Caprichar bem aí, trabalhos dos dois percursos que nós estudamos aí, né? Fala sobre continentes e oceanos e sobre estados e população no mundo. Agora, boa sorte para vocês, caprichem no trabalho e que vocês tenham uns bons estudos, bons momentos aí na leitura e na observação desses trabalhos. Revisando o conteúdo. Questão 1. Sob o ponto de vista geográfico-geológico, quantos e quais são os continentes? Do ponto de vista geográfico-geológico, existem 4 continentes, ou 4 massas continentais: o Euro-Afro-Asiático, o Americano, a Antártida e a Oceania. Questão 2. Explique se há algum critério para diferenciar ilhas de continente, levando em conta os casos da Groenlândia e da Austrália. Considera-se continente todas as terras emersas com área superior à da Austrália, 7.692.024 km², e ilha todas as terras emersas com área inferior à da Groenlândia, 2.166.086 km², que é a maior ilha do mundo. Questão 3. Por que o deslocamento ou a migração de povos no passado longínquo foi facilitado no hemisfério norte? Porque o hemisfério norte há maior concentração de terras emersas e elas se apresentam próximas umas das outras, separadas somente por estreitos e mares interiores, fato que tornou possível o deslocamento dos povos e também a dispersão de espécies animais e vegetais. O mesmo não ocorreu no hemisfério sul, em razão das grandes distâncias entre as terras emersas. Questão 4. Faça a distinção entre os conceitos de Estado e nação. Estado corresponde à organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade, com governo próprio e soberania sobre o seu território. O conceito de nação corresponde a um grupo social unido por um passado histórico comum que, por sua vez, deu origem a uma identidade cultural entre os seus membros. Nem sempre uma nação tem Estado, mas todo Estado tem uma ou mais nações. Questão 5. Explique o que é território de um Estado e o que ele abrange. O território é a porção da superfície terrestre sobre a qual o Estado exerce sua soberania. É a base física do Estado e compreende, além do território continental, o espaço aéreo,
o mar territorial e as ilhas, caso as possuem. Questão 6. Cite pelo menos 2 povos ou 2 nações que desejam criar seu próprio Estado, mas se encontram sob a dominação de outros. Podem ser citados os palestinos, os tibetanos, os bascos e os chechênios, mas há também as populações da Catalunha, na Espanha, de Xinjiang, na China, da Transnistria, na Moldávia, e os curdos no Oriente Médio, entre outros. Questão 7. Com base em seus conhecimentos sobre a população mundial e os países mais populosos do mundo em 2013, que título você daria a cada um desses gráficos a seguir? Gráfico A. O gráfico A, aí no seu livro, ele está representando esta parte verde aqui, 36,8%. E essa parte marrom aqui, 63,2%. Esta parte verde aqui, ela corresponde à população da China e da Índia. E esta parte marrom corresponde às demais populações do mundo. Então, que título você daria para este gráfico? A resposta aqui eu daria para este gráfico aqui o título de Participação da população da China e da Índia na população mundial em porcentagem. O gráfico B. Esse gráfico B, essa parte marrom, está com 37,7%. Esta parte verde, que é a maior parte, está com 62,3%. Essa parte marrom está representada na legenda pelos demais países da Ásia. Então, os países da Ásia. A parte verde representa a quantidade de pessoas na China e na Índia. População da China e da Índia. Então, qual nome você daria para este gráfico aqui? A resposta correta seria participação da população da China e da Índia na população asiática, em porcentagem. Ou seja, a população da China e da Índia na população dos demais países da Ásia. Resposta da 7 está aqui. Já conferia? Gráfico A. Participação da população da China e da Índia na população mundial em porcentagem. Gráfico B. Participação da população da China e da Índia na população asiática em porcentagem. Questão 8. Relacionando os 2 mapas a seguir, explique a distribuição da população no território australiano. Então, todos os 2 mapas são relacionados à Austrália. Este primeiro aqui, então, é o mapa de distribuição da população. Então, nós observando aqui
a legenda, a gente vai perceber que menos de 1 habitante está esta área aqui, área central, área do norte, grande parte da população aqui, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. E de 1 a 10 habitantes estão aqui mais no oeste da Áustria, né? Mais no oeste da Austrália, tá vendo? Oeste da Austrália. Aqui também ao sul da Austrália. E tem aqui, em grande parte, aqui também no leste da Austrália. Grande parte, de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. E de 10 a 50 habitantes por quilômetro quadrado, está bem no extremo aqui, no extremo oeste, né? Nós temos aqui de 10 a 50 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui também no sudeste, né? No sudeste no sul da Áustria, bom, no sul da Austrália, né? No sul da Austrália nós temos aqui também de 10 a 50, no sul da Austrália. Aí a gente vai andando aqui, seguindo no sentido sudeste, no sentido leste, a gente vê que vai aumentando o número de pessoas. Aqui, por exemplo, em Sydney e Canberra, nós temos aqui de 100 ou mais pessoas por quilômetro quadrado. 100 ou mais pessoas por quilômetro quadrado. Né? Mas aqui para o leste, aqui, sentido nordeste, nós temos aqui também 50 a 100 pessoas por quilômetro quadrado. Então, olha, agora vamos ver aqui o mapa do clima da região, da Austrália, né? Clima da Austrália. Então, sobre o clima da Austrália, nós percebemos esse meio aqui, ó, que lá em cima a gente viu que tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Esse espaço aqui, ele é um espaço que predomina aqui, o clima desértico. Então, realmente dificulta a presença de pessoas aqui, ó. Clima desértico. Né? E aí, nesse espaço aqui ao oeste da Austrália, bem ao oeste da Austrália, nesse bicozinho aqui de Perth, a gente percebe aqui que é um clima mediterrâneo com chuvas no inverno. Então aqui nós já temos bastante pessoas, né? Aqui nós já temos lá em cima, o mapa de cima representando a média de 10 a 50 habitantes por quilômetro quadrado. Já essa parte aqui, ó, mais litorânea aqui, ó, o leste, né, até o sul, do nordeste até o sul da Austrália, a gente está percebendo aqui um clima subtropical úmido. Mais ao sul, clima temperado. Então, nessa região aqui,